Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, estou com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Nós estamos meditando por esses dias o livro do Levítico. O livro que trata a respeito das leis que são dirigidas ao povo de Deus. E hoje nós vamos estudar o livro do Levítico no capítulo 15. E nós já queremos invocar sobre nós a proteção do Senhor nosso Deus, pedindo que o Senhor nos dê sua graça, sua bênção e a sua proteção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-nos aqui. Nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai amado, pedindo que em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha sobre nós a força, a luz, o poder e a inspiração do Espírito que faz nova todas as coisas. Vem, Espírito Santificador. Vem, Espírito que inspira todas as coisas, ilumina a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração e todo o nosso ser, para que possamos sempre fazer Tua vontade. Vinde sobre nós, Espírito Santo, dai-nos discernimento, sabedoria, compreensão, direção, para que coloquemos em prática a Tua vontade. Que a Tua bênção esteja sobre nós e seja nos conduzindo e nos iluminando. É muito importante não esquecer sempre da oração inicial, porque o estudo é um estudo orante. O estudo é um estudo na presença de Deus. Não é um estudo teológico, não, é um estudo onde o oracional, a oração é fundamental para nós compreendermos a luz de Deus para a nossa vida. Você está reparando que muitas vezes eu tenho aqui no estudo a Bíblia da Canção Nova, CNBB, essa edição maravilhosa da Canção Nova com a CNBB. É a Bíblia oficial, que tem sobretudo as leituras que são usadas nas nossas liturgias. Mas eu gosto também de ter outras Bíblias, usá-las. Por quê? Porque são traduções diferentes, é a mesma palavra, Deus só tem uma palavra, não tem mais de uma palavra, é a mesma palavra, mas nos ajuda no enriquecimento do estudo, compreender outras traduções. Uma mesma palavra, ela pode ser traduzida de diversas maneiras, mas o importante é você pegar o significado essencial. Estamos no capítulo 15 do livro do Levítico. E como é que começamos hoje essa leitura sagrada? Olha, não esquece de colocar no seu caderninho aí o dia de hoje e colocar o texto que nós estamos meditando, que é o texto do Levítico, capítulo 15. Anotar no seu caderninho aí, para que você possa ir também pegando os elementos essenciais do estudo de hoje. Nós sempre procuramos pegar a ordem de Deus, a mensagem de Deus, o princípio eterno. Eu digo a você, não se preocupe, porque tem muitas passagens em que você não encontra todos esses elementos. Mas você vai sempre encontrar uma mensagem que Deus tem para dizer ao meu, ao seu, ao nosso coração. O Senhor falou a Moisés e Arão: dizei aos israelitas: o homem que padecer de corrimento venéreo será impuro. Estará submisso à lei referente ao corrimento, quer o corpo tenha deixado escorrer líquido ou tenha retido. O leito em que se deitar e o móvel em que se assentar ficarão impuros. Quem lhe tocar o leito deverá lavar as vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre o móvel em que estiver sentado o homem que sofre de corrimento, deverá lavar as vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo deste homem deverá lavar as vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Se o homem que padece de corrimento cuspir numa pessoa pura, essa deverá lavar as vestes, tomar banho e ficará impura até a tarde. A sela em que viajar montado, o que sofre de gonorreia ficará impura. Quem tocar qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. E quem transportar tais coisas deverá lavar as vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde.
A pessoa tocada pelo homem que sofre de corrimento, sem que este tenha lavado as mãos com água, deverá lavar as vestes, tomar banho e ficará impura até a tarde. A vasilha de barro que tocar deverá ser quebrada, sendo de madeira, será lavada em água. Quando estiver curado, quem sofreu de fluxo contará 7 dias para a sua purificação, e então lavará as vestes, tomará banho em água corrente e ficará puro. Ao 8º dia, levará consigo 2 rolas ou 2 pombinhos e se apresentará diante do Senhor e entrará na tenda do encontro e os entregará ao sacerdote. O sacerdote os oferecerá em sacrifício pelo pecado, outro holocausto. Assim o sacerdote fará por ele a expiação diante do Senhor por causa do seu fluxo. E olha o que diz o versículo 16. O homem que tiver uma poluição tomará banho e ficará impuro até a tarde. E toda roupa ou pele que se derramou o sêmen será lavado na água e ficará impura até a tarde. Quando um homem e uma mulher tiverem relações, ambos tomarão banho e ficarão impuros até a tarde. Aí eu quero parar aqui no versículo 18, já eu retomo o versículo 19, que é mais referente à situação da mulher. Talvez nos cause um pouco de estranheza, né? Porque toda a situação do homem, uma situação de gonorreia ou de corrimento que ele possa ter no seu órgão genital, ou mesmo a questão da poluição, né? Que acontece com adolescentes, com jovens e com todos os homens, era de todas as formas consideradas impuras. Mas entenda que uma coisa é impureza ritual e uma outra coisa é impureza moral, né? Não está imputando aqui, em nenhum dos casos, uma impureza moral, né? Mas apenas uma impureza no sentido ritual. E ela é importante, sim. Por quê? Porque o homem, a mulher, o ser humano, precisa entender a sua sexualidade como algo sagrado. Porque o corpo do homem é sagrado. E tudo que sai dele também. Agora, quando a saúde, aqui no caso a saúde sexual sobretudo, ela não é bem cuidada, você sabe todos os dramas que isso gera depois para a humanidade, para a pessoa e as consequências. Então, a preocupação aqui primeiro, uma sociedade muito primitiva, não é? É que se tenha realmente o cuidado para não se viver uma sexualidade errada ou de uma forma desenfreada. E para que também o homem tome consciência que aquilo que sai dele, o líquido que sai dele, o sêmen que sai dele, é um sêmen sagrado. Aqui não deve se levar em conta o pensamento de que tal situação ela seja pecaminosa ou não. Mas aqui é uma preocupação ritual no primeiro momento. Então, como é uma sociedade em formação, como é essa sociedade judaica, se tem então essas restrições todas do cuidado, até com a louça, com aquilo que o homem vai tocar e assim por diante, né? Alguém que está com alguma doença venérea, alguma coisa, sabe o quanto que precisa se cuidar para não tocar em alguém ou alguma coisa com aquela doença que tem. Mas a preocupação aqui não é com nenhuma forma de preconceito com quem adquiriu alguma doença ou alguma enfermidade. A preocupação é mesmo para que se tenha cuidado com a higiene, que se tenha cuidado com a sua saúde moral, que se tenha cuidado com a sua saúde comportamental, né? Ainda que não se tenha um entendimento suficiente sobre práticas tão natural, por exemplo, como é o caso aqui da poluição. Mas que o homem se preocupe em se lavar e, sobretudo, não deixar que os seus pensamentos se tornem pensamentos impuros a partir de qualquer manifestação de ordem sexual. É a preocupação com a pureza da pessoa humana acima de qualquer coisa. Até quando fala aqui do ato sexual, ambos tomarão banho e ficarão impuros até a tarde, não é? Era uma compreensão que a sociedade primitiva tinha, que a própria relação do homem com a mulher é um ato impuro. Mas não é essa compreensão que o próprio Cristo vai nos dar, mas, pelo contrário, aqui se trata de um ato sagrado, que homem une o homem com a sua mulher.
Olha o que diz a partir então do versículo 19. A mulher que tiver corrimento menstrual ficará 7 dias na impureza das regras. Quem a tocar ficará também impuro até a tarde. O lugar em que ela deitar ou sentar durante as regras ficará impuro. Quem tocar o leito dela deverá lavar as vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Quem tocar um móvel no qual ela esteve sentada deverá lavar as vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Se o objeto tocado estiver sobre o leito ou sobre o assento em que estava sentada, ficará impuro até a tarde. Se um homem dormir com ela, ficará contaminado com a impureza e estará impuro durante 7 dias, ficando impuro também o leito em que dormir. A mulher que sofrer prolongadamente hemorragias fora da menstruação, ou cujas regras se prolongarem além do costume, ficará impura enquanto durar a hemorragia, como no tempo da menstruação. E aí vai fazer toda a prescrição, que o leito, que o lugar que ela ficar, e assim por diante. Bom, aí eu quero retomar mais uma vez o cuidado com a higiene, o cuidado, porque um povo em formação não tinha muita consciência sobre cuidados corporais, sobre anseios que se tinha com o corpo e assim por diante. Então essas primeiras regras, elas tendem a ajudar na conscientização do cuidado com o próprio corpo. Apenas que é importante fazer aqui uma ressalva, que eles levaram isso tão ao pé da letra, que fez com que a mulher se sentisse impura, ou tornasse realmente impura numa situação tão natural, por exemplo, como é o período menstrual de uma mulher. Agora você imagina aquela mulher do Evangelho que tinha uma menstruação crônica, que sofria tantos anos com aquela situação, como aquela mulher era deixada de lado. A impureza que é prescrita aqui no seu sentido físico e, sobretudo, no seu sentido ritual e não moral, acabou se tornando uma impureza moral para aqueles que levaram essa interpretação ao pé da letra e não souberam, acima de tudo, acolher o essencial. Por isso que muitas vezes as pessoas se tornam imundas, não é por aquilo que está nela, mas por aquilo que sai de dentro, por causa da mentalidade. Por isso que Jesus vai repreender tanto os fariseus da sua época e os fariseus também do dia de hoje, que não sabem acolher, que não sabem ter misericórdia, mas ficam simplesmente interpretando a lei pela lei. Então, é só para o nosso entendimento, o estudo de hoje quer deixar uma mensagem no nosso coração. Cuidemos da nossa sexualidade como dom de Deus, como graça de Deus. Cuidemos inclusive daquilo que é o natural, decorrente da sexualidade humana, seja uma menstruação, seja corrimento, seja o que for. Cuidemos da higiene, cuidemos do anseio corporal, mas jamais caiamos na mentalidade puritana de considerar todas as coisas impuras ou assim por diante. Que a mentalidade evangélica de Cristo nos ensine a colocar o amor acima de todas as coisas. Muito bem, nós vamos agora com o nosso querido irmão Padre Antônio Xavier, pedir que ele também venha conosco ajudar no crescimento da Palavra de Deus. O principal assunto desse capítulo 15 do livro do Levítico é a questão da pureza, mas especificamente no campo da sexualidade. Não só da sexualidade, mas nós vemos aqui uma espécie de pureza, inclusive anatômica, né? Ligada ao corpo, a várias dimensões assim. É claro que essa questão da pureza aqui, ela parece com certo exagero, porque o conceito que eles possuíam naquele tempo não é bem válido para o nosso tempo, né? Então tem coisas que para a gente realmente são exageradas porque elas são anacrônicas, né? Estão fora do tempo dos acontecimentos. Agora, é muito interessante quando nós nos colocamos a pergunta, o que é puro e o que é impuro então? Para eles, puro é tudo aquilo que estava conforme a natureza,
conforme exatamente o objetivo estabelecido por Deus. E impuro, aquilo que se perverte. E por causa disso, passa a ser considerado como impuro, inclusive a própria poluição aqui. Se ela acontecer, o homem fica impuro. Mas veja como essa questão da impureza não está relacionada com pecado. Pecado gera uma culpa, a impureza não gera culpa, a impureza é outra coisa. Por isso é dito aqui, inclusive, que tem uma impureza que dura um dia, uma impureza que dura 2 dias, tem aquelas impurezas que só vão embora quando se oferece um sacrifício, mas para ver que é como se tivesse um prazo, né? um prazo de validade, porque impureza não é pecado aqui. Impureza quer dizer que não está conforme aquele que é o plano de Deus. É essa a ideia aqui. E volto a dizer, o conteúdo do capítulo 15 não pode ser tomado ao pé da letra, de maneira alguma, porque a forma como ele é apresentado reflete a mentalidade daquele tempo. Então, o necessário para quem ficava impuro era simplesmente se purificar, porque a impureza não era uma culpa. A impureza, ela era simplesmente um desacordo, vamos dizer assim, um equívoco, um erro talvez, mas alguma coisa simplesmente que não foi conforme o plano que Deus realmente tinha estabelecido. Que beleza é a palavra de Deus. Que a palavra de Deus nos ajude a considerar quanto é sagrado o nosso corpo, a nossa sexualidade, e que possamos viver com intensidade o amor de Deus, cuidando da gente mesmo, cuidando uns dos outros. Senhor, a Tua graça, a Tua bênção que nós suplicamos, a Tua graça, a Tua bênção venha sobre nós, venha em nosso socorro, venha em nosso auxílio nos abençoar, Senhor. Venha nos ensinar, Senhor, a viver a sacralidade da vida sexual, a cuidar do nosso corpo, a cuidar do nosso ser como lugar da Tua presença. Porque apesar de nossas fraquezas, dos nossos pensamentos impuros, Senhor, a Tua graça em nós nos renova, nos santifica, nos purifica e faz de nós novas criaturas. Por isso nós imploramos Tua bênção, Senhor. Nós imploramos Tua graça, nós imploramos a Tua proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É essa bênção que vem do coração do Senhor, que eu desejo que ela também permaneça no seu coração, ela permaneça na sua vida. Que nós possamos cada dia nos alimentarmos mais da palavra de Deus para crescermos na intimidade com o Senhor, nosso Deus. Que você tenha uma vida sempre mais abençoada. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.